mais um estudo hoje aqui, que nós falaremos sobre a unção do Espírito Santo. Nesse estudo 6 do Espírito Santo. Hoje nós falaremos sobre a unção, não é? Todos que receberam o Espírito Santo, receberam do Senhor a unção do Espírito Santo. Sabemos que da parte do Deus Altíssimo vem 7 espíritos, os espíritos de unção. Unção do conhecimento, do discernimento, do temor do Senhor, do conhecimento, de sabedoria, assim como Salomão recebeu o espírito do conhecimento e de sabedoria. Por isso é que Salomão fez o que fez, por causa dessa unção que Deus deu, que vem através do Espírito Santo. Mas há uma diferença entre unção e unção, dependendo do cargo que a pessoa realiza diante do nosso Senhor Jesus. Porque quem unge é o próprio Senhor Jesus. A unção é um espírito. A unção é um espírito. E o Senhor Jesus, ele sopra aqui na mente. Não é? Porque o Espírito Santo, ele habita aqui no coração. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela vem ao coração e a pessoa está salva. O reino dos céus entrou dentro da pessoa. E neste mundo, que é o reino de Deus, nós fazemos a vontade de Deus aqui na terra. Por isso é que se chama reino de Deus. Mas dentro de nós, não é, está o reino dos céus. Por isso é que João Batista veio com a pregação do arrependimento, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus é o próprio Senhor Espírito Santo que habita dentro dos salvos. Mas há uma diferença de unção de uma pessoa que é um simples membro dentro da igreja que recebeu o Espírito Santo entre quem serve no átrio e quem serve no altar. Há uma diferença enorme. E mesmo entre os que estão no átrio, há diferença de unção e também os que estão no altar, há diferença de unção. A unção é que nos capacita, é que nos traz o conhecimento, o ensino, não é? O desbravamento, as lutas que nós enfrentamos e superamos contra as trevas, a autoridade que nós recebemos do nosso Senhor Jesus. Tudo isso vem da unção. Quanto mais é a unção, mais revestidos nós somos. Por quê? Porque a luta é maior. Porque quem mais recebeu do Senhor Jesus também é mais cobrado, não é? Se ele recebeu uma unção maior, então ele vai o quê? Batalhar com principados, vai batalhar com potestades, com forças espirituais do mal. Por isso, aquilo que foi ungido é revestido de uma armadura, como diz lá em Efésios. Mas aqui no livro de João, no 1 João, e capítulo 2, versículo 20, diz assim: E vós possuís unção que vem do Santo, do nosso Senhor Jesus, e todos tendes conhecimento. E mais para frente, logo no versículo 27, João continua a explicar: Quanto a vós outros, a unção dele recebestes, permanece em vós. Quem recebeu o Espírito Santo, a unção permanece. A unção do temor do Senhor, isso, aquilo que são 7 espíritos, não é? E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Quer dizer, nós temos que permanecer dentro da unção que o nosso Senhor Jesus nos deu. E é a unção que nos capacita para o ensinamento, não é? Para todas as coisas. É unção. Sem essa unção não temos capacidade. Porque é o Espírito Santo, através da unção
do nosso Senhor Jesus, que nos é dada, é que nos capacita. O Senhor Jesus, o Espírito Santo é que nos capacita para o ensinamento, para tudo. Por isso, mas mesmo assim, há uma diferença entre uma pessoa que é membro da igreja, recebeu o Espírito Santo, não é? De uma pessoa que serve a Deus diretamente no altar ou no átrio. Se estiver no átrio, vai receber outro tipo de unção superior. Se for para o altar, como a luta é maior, vai enfrentar demônios. Então, mesmo os que também estão no átrio, não é? Quanto mais a unção, mais capacidade a pessoa recebe, não é? Para enfrentar o mal. Porque ninguém é provado além de suas forças, não é? Nem os demônios, sabendo da unção de cada um, vem um demônio superior. Não. Se vier, existem os anjos e os arcanjos e até os querubins para tomarem a frente, não é? Então, os demônios sabem os seus limites. Eles sabem quem enfrentar. Eles conhecem a hierarquia também que provém de Deus, através da unção. E eles não querem que as pessoas que estão, não é, sentadas, quer dizer, as pessoas que são membros, não é, que receberam o Espírito Santo, tenham uma unção maior. Por quê? Porque fica muito mais difícil eles agirem nessas vidas. Porque a pessoa, quando recebe uma unção de Deus, não tem feitiçaria, não tem bruxaria, não tem absolutamente nada que possa atingir aquela pessoa. Mesmo que essa pessoa tenha um Espírito Santo, mas com uma unção pior ainda, não é? A unção é um espírito que vem sobre a pessoa e capacita, e a pessoa vê uma diferença. Há uma diferença total, não é? De um membro que trabalha no átrio, não é? Que serve a Deus no átrio, e de um servo de Deus que está no altar. Se ele tem a unção, se ela é verdadeiramente servo, então ele recebeu uma unção para enfrentar as forças espirituais do mal. Então ele tem que ser capacitado, ele tem que ser revestido de uma armadura, como fala ali em Efésios. Acho que vamos abrir aqui Efésios 6, onde fala sobre a armadura de Deus, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na sua força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui diz o quê? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aí ele começa a explicar que tipo de armadura nós devemos nos revestir. Temos que buscar, não é? Nós temos que desejar tudo isso para podermos resistir, como diz aqui, às ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Quer dizer, nós é que temos que tomar. Nós é que temos que pedir. Nós é que temos que buscar. E quem nos reveste é o nosso Senhor Jesus. Quanto mais Ele nos reveste, mais forte nós nos sentimos. E mais nós avançamos na nossa própria vida e comunhão com Deus. Tendo uma unção dessa, é diferente de uma pessoa que é membro, só tem o Espírito Santo, que não está diretamente numa batalha espiritual desse calibre. Então tenha isso em conta, em consideração, porque isso é importante para a sua vida espiritual. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e depois terdes vencido tudo, permanecei inabalável. Porque sem essa armadura, às vezes, a luta é difícil. Estai, pois, firmes, cingindo-vos, vestidos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, com a verdade e a justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho e embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar
com todos os dardos inflamados do maligno. Tudo que o diabo tenta contra você, você estando revestido dessa armadura, que é uma unção, o diabo não tem hipótese. O diabo não tem hipótese de alcance na sua vida. Não é? Por isso que eu disse, não tem bruxaria, não tem feitiçaria, não tem nem o próprio inferno, nem Lúcifer poderá com a sua vida. Mas você tem que estar ungido para poder resistir às investidas do diabo nos dias maus. E permanecer firme e inabalável. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando você faz a sua oração, não é? A espada do Espírito. Por isso que Jesus disse, eu não vim trazer paz, mas espada. Espada aqui para lutar contra o diabo. Através da palavra de Deus. Você usa a palavra de Deus contra as trevas, que é a espada do Espírito. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para com isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Também, não é? A unção, não é? Que nós recebemos do Espírito Santo, além de nós sabermos que todos esses tipos de unção, não é? É para o nosso bem e também para quem desejar buscar. Senão, como as pessoas poderão receber uma unção de Deus se não desejar, não é? Se não desejar, também não recebe. A pessoa só recebe o Espírito Santo e fica por aí, não é? A lei, como está escrito, o Senhor Jesus não dá o seu Espírito por medida. Quer dizer, você desenvolve a sua salvação. Não tem limites. Deus é ilimitado. O Espírito Santo não tem limite, não é? Agora, se você recebe só o Espírito Santo e fica por aí, não é? Muitas lutas se tornam difíceis de alcançar. E outras, além de você ser revestido com toda a armadura, não se esqueça, hoje não falaremos nesse estudo sobre o batismo com fogo. Com o batismo com fogo, o diabo não tem hipótese. Se a pessoa, quando é revestida pelo batismo do fogo, acabou para o diabo. Mas isso é um outro estudo, não é? Porque hoje o estudo é sobre a unção do Espírito Santo, que o Senhor Jesus sopra na mente e nos capacita para o ensino, para a pregação. Quer dizer, se hoje eu faço essas pregações, eu dou esse ensino, é porque Ele me ungiu, Ele me capacitou. Senão eu não teria condições de passar, de entender as Escrituras e ensinar. Então, quer dizer, isso já não provém de mim, mas do Espírito que está em mim, que é o Espírito Santo, que dá toda a direção, todo o entendimento, todo o discernimento e me traz todo o conhecimento para passar. Não é? Porque sem a direção do Espírito Santo, eu me perderia. Eu não teria a direção da palavra de Deus. E quando eu lesse a palavra de Deus, eu não teria capacidade para passar. Por isso que há muita gente, não é? Faz estudos por aí sem o Espírito, sem a direção. A pessoa ouve e fica vazia. Não lhe serve para nada. Não é? Porque não provém do Espírito. São pessoas que pregam o Evangelho, mas não têm o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não tem a direção do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo é o guia. Ele é que nos guia. Ele é que nos dá a direção. Por isso, busque a unção do Espírito Santo. Há vários tipos de unção. Você quer unção de sabedoria? Você pede, que a Bíblia diz, Deus dá deliberadamente. É de graça. Você não paga nada. Você não precisa fazer nenhuma oferta, nenhum sacrifício para adquirir esse espírito, não é? De sabedoria, não é? Além que Salomão teve que fazer um holocausto e recebeu de Deus. Deus quis dar essa sabedoria para ele, porque ele pediu. Mas, além de ele ter oferecido a Deus esse holocausto, porque ele se encontrava perdido. É diferente o caso de Salomão. Mas hoje nós podemos pedir esse espírito, essa unção de graça, não é? Nós temos que pedir, nós temos que desejar, e Ele sabe e nos dará o espírito do entendimento, do discernimento, do temor do Senhor, não é? E há outros, são 7, não é? E além disso, há outros tipos de unção que nos capacita a batalhar contra o diabo, contra as forças espirituais do mal,
contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Quer dizer, são demônios que estão aí, são espíritos. Mas ao receber toda essa unção, todo esse revestimento, toda essa armadura, o diabo não tem hipótese. Não tem bruxaria, não tem feitiçaria, não tem Lúcifer, não tem inferno, não tem ninguém. Nenhum espírito nesse mundo é mais forte que o Espírito Santo. E sermos revestidos por esse Espírito, pior ainda para o inferno e para Lúcifer e toda a casta de demônios. Não tenha medo, não é? Uma pessoa que se diz de Deus tem medo do diabo, tem medo dos demônios, não consegue expulsar demônios, não tem autoridade para expulsar demônios. Então, essa pessoa não está salva. Essa pessoa não está salva. Porque a salvação joga fora o medo e a pessoa recebe autoridade. E as trevas e os demônios reconhecem. E em nome do Senhor Jesus, eles saltam fora. Agora você diz que é um homem de Deus, não é? Que prega o Evangelho. E o diabo te resiste. Você não tem autoridade sobre as trevas. Então, o Senhor Jesus vai dizer, não vos conheço, vós que pratiqueis a iniquidade. Se você não tiver autoridade para expulsar demônios, então você não tem o Espírito Santo, não é? Então, que demônio resistirá ao Espírito Santo? A pessoa pode ser um membro, não precisa nem ser pastor. Ela tem autoridade para expulsar as trevas, porque o Espírito que liberta está dentro dela. Agora, como tenho visto aí pregadores de evangelho famosos, aqui, ou no YouTube, onde for, são seguidos por milhares, não é? E não conseguem expulsar demônios. Por quê? Porque o Espírito Santo não é com eles. Deus não é com eles. Mas as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem disso. As pessoas não têm discernimento. E aqueles que às vezes são verdadeiros, há pouca gente que os segue. Eu não estou preocupado se a pessoa vai me seguir. Ou se a pessoa vai dar um like ou deixar um comentário. Estou preocupado em passar aquilo que o Espírito Santo me dá. Foi para isso que ele me ungiu. E eu passo em frente. Quem aceitar a mim, graças a Deus, será abençoado. E aqueles que ignorarem, a bênção passou e vai apanhar outros que virão por depois. Pelo nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E assim fica aqui esse estudo hoje para o seu próprio bem. Amém. E graças a Deus.